No Eu Podcast de hoje, vamos trazer um engenheiro ambiental especialista em saneamento básico. É uma área que todos nós queremos falar muito, né, sobre saneamento e a qualidade da água que tomamos. É engenheiro, é especialista em saneamento, é empresário, um cara que se vira e desde cedo. E natural, pelo que eu sei, de Taquari. Vamos saber disso, se é mesmo ou não, o Márcio Amaral. Márcio, obrigado por ter vindo aqui no Eu Podcast. Eu que agradeço, Joel, pela oportunidade de estar aqui. Já assisto, né, teu podcast e não imaginava um convite para participar direto nele. Então, estou bem feliz aí e agradeço a oportunidade. Tu é natural de Taquari, eu te conheço a vida toda. Taquari, sei que tu participa, inclusive dizendo, sou de Taquari ouvindo. Isso. Nasceu ali, não? Sou nativo de Itaquari. Nasci em Itaquari, né, isso lá nos inícios dos anos 70, precisamente em 1974, né? Eu nasci no hospital, mas o pai e a mãe moravam na rodovia Aleixo Rocha, né? No bairro Léo Alvim Faller. Que é a Aleixo Rocha, é aquela rodovia que liga a 287, 282 até o centro de Taquari, é isso, né? Isso, a 287, 287. né? RS 287, que vai até a parte urbana da cidade, no caso, né? Que é o bairro Léo Alvim Faller, que é aquele início ali que tem aquele posto de gasolina, conhece ali, né? Sim. Então ali é o início, né? É IRS 436, conhecida como Aleixo Rocha da Silva, né? Na época da construção, foi uma homenagem que foi dada ao pai do Arthur da Costa e Silva, que foi o presidente do Brasil. Então, para agradar ele ali, deram o nome da rodovia do nome do pai dele, né? Que é o Aleixo Rocha da Silva. E Taquari se desenvolveu muito, tanto é que Taquari é a mãe, né, aqui do Vale do Taquari como um todo. Por isso, inclusive, o nome, né, Taquari pelo rio Taquari, e foi o pai de Lajado, de Estrela, inclusive, né, de todos esses municípios. Muito por estar ligado às margens do rio, né, porque na época a rodovia não era tão usada. As nossas estradas eram rio, é isso, né, Márcio? É isso. Inclusive, alguns prédios lá em Taquari, especialmente onde havia um seminário, um prédio, né? A frente era para o rio. À frente do prédio. A frente do prédio, ainda está lá ainda, né? Ele foi reformado algumas vezes, mas a frente dele é para o rio, porque ali o pessoal chegava e ali o pessoal saía e pegava aqueles barcos a vapor e iam para Porto Alegre ou outras regiões, né? Então a cidade ela iniciou, cresceu e se expandiu de alguma forma a partir do rio Taquari. E como vê hoje o rio Taquari? Foi muito importante o desenvolvimento da cidade e todo o vale, né? Porque chegavam, né? A população chegava por Taquari. E hoje qual a relação de Taquari com o rio? O que tu vê? Hoje diminuiu bastante, né? Ele continua sendo importante, por exemplo, é onde há a captação de água para ser tratada e distribuída em toda a cidade, é do rio Taquari, mas ele perdeu um pouco de importância porque aí surgiram as rodovias e aí todo aquele transporte que era pelo rio acabou sendo colocado nas rodovias. Mais ou menos o que aconteceu com todo o Vale. Né? Eu me lembro de ver algumas entrevistas, por exemplo, na Rádio Independente, do pessoal comentando que até combustível se levava de barco para a parte de cima do Vale do Taquari, né? Porque era uma necessidade, não tinha estradas, né? E hoje ele diminuiu muito, especialmente depois dessa grande enchente aí que assoreou bastante o rio. A navegação está cada vez mais limitada. Então, ele tem importância, mas bem menor do que já foi no passado. Bom, o programa ele tem patrocínio de Oral Unique, estamos gravando dentro da Oral Unique, né? Teve um privilégio de conhecer um pouco aqui a estrutura, né? Sicredi, um grande parceiro nosso também, o Sicredi, um abraço ao Luiz Mário, toda a turma lá. A Caderode, o Adelar, né? Da Caderode, o Quicão, né? Restaurante, um grande parceiro nosso, e Santa Clara Máquinas Elite Steel. Agora, Márcio, como é que tu começou a tua vida profissional lá em Taquari? Teu primeiro emprego foi com que idade? Não é, tu é do perímetro urbano, tu não é do interior, né? Não trabalhou com agricultura nunca? Não, muito pouco. Em algum momento, sim, mas foi pouco, né? Eu nasci em 74, mais ou menos de 81 a 85, nós mudamos para o interior de Capela de Santana. Nós ficamos 5 anos lá. Meu pai precisou ir para lá e ele cuidava de uma fazenda lá. A Fazenda Seriema, até hoje eu lembro o nome dela, né? Então imagina, Capela de Santana já é interior. Nós fomos para o interior de Capela de Santana, um lugar chamado Rincão do Cascalho. Então foram mais ou menos 5 anos que eu vivi no interior. Então,
Em 85, a gente voltou para a cidade. Aí de lá até hoje eu moro na parte urbana da cidade, vamos dizer assim, né? Lembra da fazenda com saudades ou não? Era muito isolado, não tinha poucos amigos? Como é que era lá? Eu lembro com saudade. E ela É era mesmo? isolada. Ela era bem isolada. Para ti ir na casa de um vizinho, tu tinha que andar muito. Isso era quilômetros para E não chegar. tinha carro. Não, Na época que a gente Não. tinha carro, meu Deus. carro era luxo, né? Então, eu me lembro quando a gente vinha visitar os familiares em Taquari, nós tínhamos que andar vários quilômetros. Eu não me lembro com precisão, né? Mas nós tínhamos que ir até a IRS 287. Que liga até Venâncio, Santa Cruz. Isso, ela passa então por dentro de Montenegro É. e passa por dentro de Capela Santana. Então a gente pegava a empresa Fátima, como a gente conhece lá, né? Ia até Montenegro, de Montenegro pegava um outro ônibus para ir até lá tu descia e ia a pé até a fazenda. Isso era uns 45 minutos a pé. Então, mas por que eu gostei, né? Por que eu lembro com saudade? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos isso, né? E aí tinha bois, tinha cavalo, muitos animais. E eu senti no início, aqueles primeiros meses ali, eu senti saudade, porque eu morava numa parte urbana, tinha muitos amigos. Mas depois eu não quis nem voltar mais para casa, para Taquari. Gostava da Eu gostava fazenda. demais. Então eu fazia toda a lida. O pai trabalhou na fazenda um bom tempo, era uma fazenda dos 80 hectares, que era de um coronel da Brigada Militar de Montenegro, Coronel Valdir Vazenkeski. Hoje o filho dele, se não me engano, é coronel, né, da Brigada. Mas, então era bem grande, 80 hectares de terra, e plantava-se muito, e muito gado, cavalo, enfim, toda a criação normal ali de uma fazenda. E aí é onde eu peguei muito gosto pelos animais. E aí meus amigos eram os animais. Então eu saía de casa cedo, voltava só para comer, saía para o mato de novo. Eu andava muito no meio dos matos comuns, mato de acácia, que era na época também. E aí eu ali. Sozinho? Sozinho. Causando preocupação para minha E tu mãe. tem mais irmãos? Não, não. Na época eu tinha mais 2 irmãs, que era a Tatiane e a Márcia. Mas elas eram bem pequenas, né? Tu era o mais velho. Eu era o mais velho, né? Então eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez 7 anos. E aí tinha minhas irmãs pequenas. Então elas não saíam comigo, mas ficavam em casa ali. E eu saía pro mundo, como se dizia, pro meio dos matos, lá junto com os... Não tinha medo de cobra, de Não bicho? tinha medo de nada. Hoje eu fico pensando como eu fazia aquilo. Porque era o maior perigo do mundo, um guri de 7, Sim. 8 anos, andando a cavalo no meio dos matos, no meio dos campos, correndo atrás dos bichos, Sozinho? sozinho. Se eu caísse do cavalo, quem ia ajudar? caísse, não, quantas vezes eu caí? Ah, é? Caiu. Várias vezes, muitas vezes. E às vezes eu caía e não conseguia nem levantar. Eu tinha que ficar um tempo ali parado, tentando voltar assim, Batia as entender o que tinha costas, né? aconteceu, para depois então levantar. Mas guri Sim. é indestrutível, né? Parece que não se quebra a ponto de ter que parar as coisas. E aí depois, então, houve a necessidade de voltarmos para Taquari. Meu pai conseguiu um outro trabalho, né? E a gente voltou. E aí eu voltei muito contrariado de lá. Porque aí eu já tinha feito as amizades, entre aspas, com todos os animais lá. E abrir mão disso e voltar para a cidade foi bem Foi difícil. Foi uma transição nada fácil. Exato. Mas necessária. Então, Sim. Aí voltou a estudar também em Taquari. isso. Aí nesse período que eu fiquei lá, não tinha um colégio perto. Tinha que ir a cavalo, era longe. E eu acabei parando de estudar por outras circunstâncias. Voltando para Taquari, eu voltei. Ah, voltou a estudar. Voltei a estudar. Mas daí tu perdeu alguns anos. Eu perdi, eu acho que uns 2, Ah, uns bastante. 2 anos mais ou menos, assim, que eu perdi. Mas aí voltando para Taquari, imediatamente eu voltei A estudar. a estudar. E teu primeiro emprego foi em que, Márcio? Aí meu primeiro emprego foi interessante, foi num supermercado lá em Taquari, supermercado Lambert. E lá tinha uma rede já na cidade, que era de uma família muito grande lá de Itaquari, chamada Supermercado Ornelis. Eles tinham umas 4, 5 filiais dentro da cidade. E aí veio esse supermercado Lambert, que era uma rede um pouco maior, que já tinha em várias cidades aqui no Rio Grande do Sul, e tomou conta do mercado. Inclusive a outra rede acabou quebrando, né? Não conseguiram segurar. Enfim, era um mercado grande. E aí eu me lembro de um dia que o pai me pegou literalmente pelo braço e disse: "Tu vai trabalhar." Eu vou? Não tinha muita opção, né? Aí o pai me pegou pelo braço, literalmente, me levou nesse supermercado, no Lambert. Olha que ele quer trabalhar. Aí chegou no gerente
E disse, ó, o guri quer trabalhar. Que queria trabalhar o quê? Com 13 anos, rapaz, vai querer trabalhar. Mas aí, enfim, aí o gerente disse que tinha vaga, né? Eu disse, então não tem jeito. E tu era grandão já na época, não? Não, era. Era reforçado. Era bem reforçado. Bah, tipo dá pra hoje, carregar assim. bastante caixa. Aí ele deve ter pensado, né? Vai dar uma boa mão de obra esse rapaz aí. E aí, isso, se eu não me engano, foi num sábado. E aí na segunda era pra mim voltar. E aí eu voltei lá pra trabalhar. E o trabalho era ponta de caixa. Uhum, empacotar ali e tal. Empacotar, é o início, né? Empacotar. Só que naquela época não tinha sacola plástica, como tem hoje. Eram pacotes de papel e caixa de papelão. Só que aquilo era terrível, porque aquilo rasgava com facilidade. Então tu tinha que colocar as coisas dentro e tinha uma ordem que era bem clara. Tu tem que levar no carro das pessoas. Hoje nem sei se levam mais no carro, mas naquela época tu tinha que fazer isso. Empacotava e perguntava pro cliente: quer que eu leve no carro? Já tinha carrinhos. Ou não, hoje a maioria usa carrinho, né? Coloca no carrinho e leva até o carro. A gente até tinha, mas tu tinha o dever Tu que levava. de levar. Tá? E aí eu me lembro que na época as cidades vizinhas ali, tipo Tabaí, Interior de Triunfo, General Câmara, né? O pessoal ia muito lá fazer compra. Ia de ônibus. Só que a rodoviária ficava uns 300 metros do mercado. E aí... Passava o dia, fazia a trilha. Levar, botava no carrinho de 2 rodas, aquelas de rodas de borracha, e tu tinha que levar pro cliente. Botava tudo e ia pra rodoviária 3, 4, 5 vezes por dia. Final do início de mês, especialmente, tu passava só na estrada. Então, fico imaginando como é hoje, né? Mas naquela época era bem, bem difícil. Aí depois eu passei... antes disso, né? Uma coisa que me chamou a atenção, até hoje eu fico lembrando disso, né? Às vezes, então, eu ficava empacotando as coisas ali e às vezes terminava o serviço. Tipo, não tinha mais cliente ali, né? Mas o meu trabalho era aquele ali, então eu vou ficar esperando, né? E aí eu contei isso pro pai em casa. E aí ele disse, não espera terminar o serviço. Terminou o serviço, fala com o gerente, que era o Pedro Eli Jacó, mais conhecido hoje como Pedro Parbon. Foi vereador e é bem ativo na comunidade até hoje, lá em Taquari, mas a origem dele é de Bom Retiro. Terminou o trabalho, tu pergunta para ele se tem outra coisa para fazer. Não fica parado. E eu queria era ficar, né? Porque eu tinha 13 anos, né? Mas, louco para ficar parado. O pai disse, não fica. E sempre tinha serviço, porque aí eu perguntava, ele sempre arrumava o serviço, né? Mas depois a gente vai pegando o jeito e tu vai vendo o trabalho. Sim. Então tu não precisa ficar toda hora em cima do gerente. Mas é um aprendizado interessante, né? Justamente. Eu acho que se pra hoje vida. tivesse isso, né? Os pais dão essa orientação. Isso. E um outro ponto também que foi nessa época que o pai me falou, que me chama a atenção até hoje. Ele disse, não anda com as mãos no bolso. Quem anda com as mãos nos bolsos é vagabundo. Não pode andar com as mãos no bolso. Não pode andar, faz qualquer coisa, mas não anda com as mãos nos bolsos. E aí, sabe que depois eu já era casado, e às vezes no trabalho eu colocava a mão no bolso e ficava pensando assim. Lembrava o teu pai. Lembrava daquilo. Claro que não tinha nada a ver, mas naquela época, isso era importante. Porque tu estava demonstrando interesse, tu estava trabalhando, tu estava perguntando se tinha mais trabalho e não andava com a mão no bolso. E o emprego também era mais difícil do que é hoje, né? Bem mais difícil. A gente conhece várias pessoas que saíram do Vale do Taquari e foram, por exemplo, para Caxias, Farroupilha, né, na metal mecânico muito forte lá, para procurar emprego, que aqui não tinha. Hoje é o contrário, né? Hoje falta mão de obra aqui no Vale do Taquari. Então, na época que nós começamos, a gente é da mesma geração, tu conseguir um emprego era uma grande coisa, né? E tu tinha que te apegar naquilo ali, justamente por esse motivo. Tu não tinha alternativas. Tanto é que eu fiquei 5 anos trabalhando nesse mercado. Sempre como empacotador ou passou outras áreas? Não, aí, logo depois, eu passei para ser repositor, né? Ali colocando as coisas na prateleira, e depois eu ganhei a oportunidade para trabalhar no açougue. E isso foi muito bom, um aprendizado. Aprendizado até hoje, né? Até hoje eu conheço todo tipo de carne, corto qualquer tipo de carne, faço qualquer coisa nesse sentido, né? E o que me chama a atenção também é que naquela época, como esse era o maior mercado da cidade, então o movimento era uma coisa extraordinária. Tá? Eu e o meu colega, o Paulo Sérgio, somos amigos até hoje, nós começávamos a trabalhar às 4h30 da manhã.
4h30. 4h30 da manhã, para chegar às 8 horas com a carne toda picada e os balcões abastecidos. Porque se tu não pegasse cedo assim, tu não vencia o movimento. Parecia que era o único mercado da cidade. Bom, grande realmente era aquele. Mas parece que todo o Taquari tinha que ir naquele supermercado. E tu estudava em que período daí? À noite. À noite? À noite. Mas dormia pouco, então? Mas era o jeito, né? Tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu precisava ajudar em casa. Minha família sempre foi uma família muito simples, com recursos limitados. Então, pai, ó, o guri quer trabalhar, Sim. né? Porque ele precisa ajudar em casa. Isso aí. Assim, né? E o teu salário tu pegava pra ti ou dava em casa? Como Eu é que dava era? pro pai. Todo ele não. Praticamente todo. Na época a gente recebia por cheque, né? Eles faziam cheque e te davam um pagamento. Às vezes tu conseguia trocar no próprio caixa, às vezes não. Então eu entregava o cheque para ele e tipo assim, faz o que tem que fazer, o que sobrar, me dá. Se tu quiser me dar, Se tu me dá. quiser me dar, tudo bem. Entendeu? Era assim que funcionava, né? E aí eu me lembro que, não sei se foi o segundo ou terceiro pagamento, eu fiz 2 aquisições muito importantes para mim, um rapaz de 13 anos, né? Tinha um... Comprou um videogame. Isso foi depois. Mas tinha um senhor lá em Taquari que ele trazia umas muambas do Paraguai, que era um pouco mais acessível, né? Aí eu comprei um rádio toca-fita. Boa. Um rádio toca-fita e uma calça. Na época a gente chamava de calça Westop. Então eu estava muito feliz porque agora eu consegui adquirir 2 coisas importantes. Porque na época o que a gurizada queria era um rádio toca-fita. E eu com 13 anos já estava Já tendo tinha o teu rádio toca-fita. um rádio toca-fita, com um deck só. Trabalhava um com né? vontade. E uma calça jeans, né? Mas era bem mais difícil, né, o Muito Márcio? difícil. Conseguir as coisas, né? Só para mim não perder o raciocínio, aquela questão de nós começar às 4h30 da manhã, É. pelos motivos ali, e a gente ia até às 8 horas da noite. Ah, direto? Isso dava quase 16 horas de Ah, trabalho. hoje é Não, impensável. impensável. Mas Não aí tu tem é como. guri. É. Aí eu já tinha uns 14 anos, coisa assim. Não, com 14 anos dá. Não, cheio de canseira. Tu tá sempre firme. No Tá final de tranquilo. semana só dormia, eu trabalhava, jogava futebol, alguma coisa não, porque Claro, o no mercado trabalha todos os dias. Naquela época não trabalhava domingo. Ah, no, domingo não. Não, domingo não, mas sábado, né, direto. E claro, no outro dia de manhã eu jogava futebol. De manhã, de tarde, tranquilo, como se não tivesse trabalhado a semana. É a saudade Outra da realidade, idade, né? É verdade. É outra coisa. Agora, Márcio, tu é engenheiro ambiental. Aí quando tu falou que ficou um período sem estudar, inclusive, voltou. Por que tu foi para essa área? O que aconteceu aí nesse meio tempo que te levou para uma área tão importante? Tá. Vamos voltar um pouquinho mais atrás, então. Em 95, eu estava desempregado. E aí surgiu uma oportunidade numa empresa lá em Taquari, que era uma indústria de defensivo agrícola, chamada Defensa, na época. Aí tem uma história interessante também para contar. E aí, como eu estava desempregado, eu fiquei sabendo que haveria algumas vagas temporárias para trabalhar nessa empresa, que eles chamavam que era a vaga da safra, né? Só que eu não conhecia ninguém nessa empresa. E aí, conversando com um com o outro da necessidade, né? Até porque eu estava namorando, eu precisava construir uma casa e queria casar, né? Normal. Isso eu já estava com uns 20 anos, mais ou menos. Pouco menos. Uns 18 para 19 anos. E aí eu precisava desse emprego. Porque não era fácil, como tu falou, né? Não era fácil tu ter trabalho naquela época. Nós estamos falando início dos anos 90 já, né? E aí me disseram, olha, tu tem que procurar alguém lá dentro para te indicar. Eu, beleza, não conheço ninguém, então já era. Aí conversando com um, conversando com outro na escola, aí eu já tinha terminado o primeiro grau numa escola municipal lá no bairro Elvin Fala. Aí depois fui para essa estadual, que era Barão de Ibicuí. E aí alguém que trabalhava dentro dessa empresa estudava comigo. Aí ele disse, olha, fala com fulano. Seu Romaci Martins, que era supervisor numa área dentro dessa empresa. Bom, então vamos conversar com ele. Achei o homem. E aí eu fui na casa dele, eu acho umas 3 ou 4 vezes, 5 vezes. Primeiro fui umas 2 ou 3 casas que não era a casa dele, só me disseram onde é que é, não tinha sistema de localização. Que a gente Não é que tem nem hoje, né? pesquisa no Google Maps. Não tinha como. Aí eu fui
acho que umas 2 casas e não era a casa dele. Aí depois continuei indo, batia na casa, achei, mas nunca conseguia falar com ele. E aí, nesse meio tempo, eu estava trabalhando de servente, pedreiro, de pintor, encanador, cortando grama, o que tivesse, eu fazia. Nunca tive dificuldade nesse sentido, né, de trabalhar. E aí, um dia eu tô saindo do centro da cidade, depois de uma pintura, cabelo pintado, roupa virada numa coisa, né? Eu vou passar lá. Não custa, né? Eu já tô aí e pedir trabalho não é feio. Bati na porta e ele atendeu. Eu não sei qual foi a impressão que ele teve de me ver naquela situação, né? Mas aí eu perguntei se era o seu Romacir, contei a história triste para ele, né? E disse, olha, eu quero trabalhar. Eu fiquei sabendo assim que vai ter vagas temporárias e eu queria concorrer. Eu acho que ele olhou para mim e viu... O cara é esforçado. Vagabundo não é, porque não é, né? Vai na portaria da empresa, pede para preencher uma ficha e coloca eu como tinha indicado. E aí não deu 2 meses, não deu 1 mês, já me chamaram para trabalhar. E aí, o que era para ser uma vaga temporária, eu fiquei 15 anos nessa Ficou empresa. permanente. Permanente. 15 anos se passaram. Mas eu ainda estou um pouco antes dessa tua pergunta, né? Porque da questão da engenharia ambiental e tratamento de água. Em 2010, houve uma reestruturação na empresa. E aí eu fui demitido. Depois de 15 anos. Mas não tem nenhuma mágoa da empresa. Sim. Foi ótimo trabalhar lá, uma empresa muito boa. Fiz grandes amigos, que até hoje me dou muito bem com eles. Inclusive, a minha esposa trabalha lá ainda, né? Ela já está lá há 22 anos. E ela trabalha no laboratório de química, né? E ela é analista de controle de qualidade. Está lá ainda, né? Aí, depois desses 15 anos, então, aí houve a reestruturação, fui demitido. E comecei a trabalhar um pouco menos de 2 meses numa empresa multinacional também do lado dela. Que era a empresa, na época, era chamada de Duratex. Hoje é Desco. É uma empresa que faz painel de MDP. Isso aqui. Isso aqui, né? Exatamente, MDP. Uma empresa muito boa para trabalhar também. Só que o horário do trabalho era complicado. Eu começava às 22 horas e largava às 6 da manhã. Direto. Não trocava horário, era sempre esse horário, né? Na outra empresa eu trabalhava à noite, mas aí lá era turno rotativo. Então, hora tu trabalhava de manhã, de tarde, início da noite, madrugada, e essa era direto. Aí eu vi que a coisa não ia render muito ali, porque é difícil tocar direto sempre das 22 às 6 da manhã. E trocar de horário também era um pouco complicado. Então, nesse meio tempo, surgiu um concurso para a prefeitura de Paverama. Vou tentar, né? Só que não dava tempo de estudar. Eu passava o dia dormindo, o sono Cansado, não rende, cansado. Tentando recuperar o sono. Tentando recuperar sono, e aí tu vai pegar a apostila, vai estudar. É o que eu devia ter feito. Uhum. Mas eu confesso que eu não fiz. Não tinha condições de estudar para um concurso público. E aí, enfim, chegou o dia. E aí eu me lembro que eu tive que ir lá em Paverama para me inscrever. Hoje tu faz tudo pela internet, né? Uhum. Tu tinha que ir presencialmente, se inscrever e tal. E aí eu fiz o concurso, que foi numa escola estadual lá no centro de Paverama. E, para minha surpresa, passei em segundo lugar do concurso. Se não me engano, foi 0,5 a menos. E que área que era? Era agente administrativo. E aí, voltei na empresa e tchau, né? Não, trabalhar de noite, não. Vamos trabalhar no horário de gente trabalhar, né? Que era de segunda a sexta na prefeitura. Aí, depois de um tempo na prefeitura, como lá em Paverama, a Corsan, na época, né? Agora a Corsan a Egeia, cuida da água apenas do centro da cidade. E todo o interior de Paverama é mantido pelo DEMAP, que é um departamento de água de Paverama. Como os muitos municípios aqui da região que têm as associações, né, de água, né? Isso, no caso lá é um departamento. Uhum. Então a prefeitura tem 16 poços, né? E aí surgiu a necessidade de um técnico responsável pelo tratamento e controle de qualidade. Ah, aí que entra. E aí então eu estava dentro da prefeitura. E aí então eu fui transferido, por assim dizer, para ser o responsável técnico pelo tratamento e o controle de qualidade de todos esses 16 poços do interior de Paverama. E aí começou numa área totalmente diferente da original. Totalmente diferente, mas muito boa. E gosta não do que tu faz? Gosto muito do que eu faço.
Então, aí, nesse meio tempo, eu voltei a estudar, porque eu me formei em técnico em Química em 2003, e aí, nesse período aí, mais ou menos um tempo atrás, aí eu comecei a fazer a engenharia. Fez online ou presencial? As duas. As duas. As duas. O- Porque acabou sendo mais online porque foi no período da pandemia. Sim, ainda bem, porque te ajudou. De certa forma, sim. Sim, porque fazer presencial. Esse programa tem patrocínio de Imogel, né? Um abraço, 40 anos, né, de Imogel. Tradição Digital, também Casa do Ciclista, Mepase, né? Olha só a camisa bonita, gostou? Não, Mepase, né? A partir de Bonita agora, camisa, Fernandinho. só Mepase. O Rony diz, Joel, tem que ter as camisas lá top. Então, Mepase, obrigado aí, viu? Fiquei muito bonito, diz o Jonas e o Márcio. Tu não falou nada. Não, eu disse, bonita camisa, Fernandinho. Ah, lembra esse comercial? É antiga, hein? Qual é a ideia? Bah, Dessa idade aí, né? antiga, hein? E também CFC Vitória. Um grande abraço ao Vitor lá do CFC Vitória. Agora, Márcio, falando já dessa área ambiental, né, que é uma área que nos chama muita atenção, eu sei que a tua casa, inclusive, tu é preocupado com o meio ambiente, porque tu tem todo um sistema de irrigação automatizado para aproveitar a água. Como é que funciona? Como é que tu fez na tua casa lá? Então, quando a gente trabalha numa área, a gente tenta fazer para ser um exemplo. Se a gente não conseguir fazer tudo, fazer o que está no alcance, né? Então, eu tenho um sistema de captação de água da chuva em casa, né? Um reservatório aí de mais ou menos uns 3.000 litros de água, né? Que eu pego a água da chuva de mais ou menos 1/3 do telhado. Então, ela é armazenada e eu tenho uma bomba de recalque que manda, então, para uma outra caixa d'água em cima da casa. E daquela caixa em cima da casa, ela distribui para os banheiros. Então, a descarga dos banheiros lá em casa são todos com água da chuva. Eu não uso água tratada. Não usa água Não tratada. uso água tratada. E não fica escuro o azulejo, a cerâmica ali, tem não? nenhuma diferença. Nada? Nada. Mas tu de usa cor, cloro daí para ou não precisa? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Para isso não é necessário. E aí eu uso, então, para os banheiros, uso para lavar o carro, lavar calçadas, qualquer trabalho que não precise usar água potável, eu uso a água da chuva. Tu capta essa água por calhas. Por calhas. Toda a casa sem calha. Toda casa tem calha, mas eu só consigo captar de 1/3. Por quê? Porque eu não tenho lugar para colocar reservatórios. Poderia captar. Nem precisa tanto. Nem então. precisa. Imaginar, por exemplo, que durante a enchente de 2024, Taquari teve um problema sério, porque no local da captação de água da Corsã, o rio passou por cima, né? Grande parte das cidades aqui do Vale tiveram isso. Exatamente. Então ali ficou quase uma semana sem água na cidade. E eu usei água tranquilo dentro de casa. Porque eu já deixei de uma forma em que eu posso ligar a água da chuva na rede da casa. Então a gente tomou banho com água da chuva, a gente lavou a louça com água da chuva, usou os banheiros com água da chuva, que já usa normalmente. Enfim, a rotina praticamente não mudou em termos de água. Tinha energia, eu tinha água. Qual o tamanho da caixa que tu tem? 3.000 litros. E é o suficiente. Para nós dois, que é só eu e a esposa Sim. em casa, né? Tranquilo. E se fosse necessário tomar essa água, também não seria difícil. Como eu trabalho na área, eu trataria aquela água e nós poderíamos tomar. Mas a gente optou por ferver a água quando for necessário. E como eu tinha que ir a Paverama todos os dias, porque eu trabalho lá, então eu trazia a água de lá para tomar em casa. Mas se fosse necessário, usaria igual. Bom, a gente entrou numa área muito interessante. A água, ela, se tu tem dúvida, né? Da Corsã não precisa ferver ou tratar e desse poço também não. Mas se tu tá, por exemplo, acampando, tratando a água é o suficiente, pega a água do Rio Taquari, tu ferve ela, é o suficiente para poder tomar, não? Ou não é indicado? Olha, num caso extremo, até daria, mas é extremo? Um extremo, porque aí teria que colocar uma quantidade de cloro um pouco elevada para tornar ela mais ou menos potável, vamos dizer assim, né? Sim. Mas tem sistemas que quem gosta de acampar, já pode fazer uns filtros caseiros em casa, que já vai tirar o barro, ali a turbidez da água, ela já vai ficar quase transparente, quase límpida. Nesse ponto, pode colocar um pouquinho de cloro, inclusive a gente compra os kitzinhos na internet para te fazer esse tratamento, tu pode tomar sem problema. Se puder ferver, melhor. Melhor ainda. Porque aí tu não precisa colocar o cloro e tu já mata a parte Sim. da contaminação biológica ali. Mas o ideal é não pegar água do rio, ferver e tomar. Não. É meio complicado. Claro, entre ficar
morrer de sede, Sim. Tu toma vai tomar. Não, tu toma o que enxergar, né? Sim, fervida, tudo certo. Não é o mais indicado, Não, mas. isso aí é questão de sobrevivência. Sim. Até porque a gente falava agora há pouco, a importância da água é muita, né? O corpo, 75% dele é água, né? Como tu vê isso? Tu trabalha com algo muito importante para o ser humano, que é a água. Como é para ti trabalhar com isso? Não, eu gosto muito do trabalho que eu faço, mas é um trabalho de muita responsabilidade, porque tu tem que cuidar da qualidade, do tratamento e da qualidade de algo que é essencial para a vida. E o consumidor, lá na ponta, lá na torneira, quando ele abre a torneira para tomar água, ele não tem que estar se preocupando se a água dele é boa ou ruim. Ele tem que ter certeza que a água é boa. Uhum. Então nós temos que entregar uma água de qualidade. Tá? Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho um poço em casa e nunca tive problema. Não sei se nunca teve problema, porque a pessoa provavelmente nunca fez uma análise de água. Uhum. O ideal é analisar. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Para garantir. Uhum. É obrigado a fazer? Não. Quando o poço é particular, tu não precisa fazer essas análises, não precisa colocar tratamento, mas a responsabilidade é tua. A água que tu está dando para tua família é tua. Eu acho que seria interessante tu ter uma certeza da qualidade da água que tu dá para tua família. Antigamente não tinha como fazer isso, tu comprava um sítio, uma área, e tu cavava um poço e essa água servia para tudo, sem fazer análise. Né? E não se tinha também muito histórico, claro que não tinha tanto saneamento e a infiltração, né, de material impuro no lençol freático. Mas hoje o ideal é que se faça, né? Porque antigamente se fazia o poço caipira, né? Aquele que era aberto a pá, né? Isso. Aquele poço grande, né? Não tinham muitas alternativas. Então, era aquela água ou não tinha água, né? Uhum. Mas quando a pessoa ela adoece, no sentido assim, intestinal, uma virose, algo assim, geralmente ela associa a um alimento. Ela fica pensando: o que eu comi? Será que foi a maionese? Será que foi a salada, né? Geralmente a pessoa não atribui a água. E às vezes é da água. Porque é uma água que ela está exposta. Ela não tem um tratamento. Ela não tem um controle de qualidade. E é caro para fazer o tratamento, não? Ou existe kit pronto? Como é que nós podemos auxiliar quem está nos assistindo aí? Se for um poço particular, na tua família, por exemplo, é barato. Tu compra tudo pela internet. Tu tem um custo bem pequeno. E tu garante a qualidade. A análise de água, que seria bom fazer a cada 6 meses, o mundo ideal seria fazer todo mês. Todo mês? Seria um mundo ideal. Né? Não, esquece. Nós não vivemos no mundo ideal, né? Não vivemos. Então, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, para te ter uma ideia. É mais ou menos, eu faço analogia pensando no nosso sangue. Que de vez em quando é bom de fazer um exame de sangue para ver como tá. Uhum. A água, é bom de fazer um exame nela, uma análise para ver como ela tá. Às vezes pode descobrir situações ali que pode estar comprometendo a saúde da família. E uma análise de água hoje, por menos de R$ 200, já consegue fazer. Barato. É acessível. Barato, é acessível. Para garantir a qualidade da água para a tua família, eu não acho caro. Não é. Investimento. Né? Investimento. Uhum. Agora, a água da chuva pode ser tomada, não? Se ela for tratada, sim. Sem tratar, não se toma. Não, porque hoje nós estamos com o ar muito poluído. Entendeu? Então, para exemplificar, uma chuva ácida pode acontecer. Uhum. Talvez um incêndio florestal, algo perto da nossa casa, a emissão de alguns gases aí, até por carros, e aquela chuva cai, ela vai carregar aqueles tóxicos ali para dentro do reservatório. Vai matar? Não, mas ela já não é uma água pura. Então, não é aconselhável que se use água da chuva. E já foi um dia aconselhado a tomar água da chuva, não? Ou não, desde que o homem é homem e tem interferido nesse sistema aqui, não é bom tomar? Falando em décadas atrás, talvez fosse possível, né? Mas hoje é complicado. Porque hoje, por exemplo, tu mora perto de uma área de plantação. Hoje tem um drone colocando o defensivo na tua roça. E qual é a garantia que aquilo está sendo bem feito? Não estou duvidando da qualidade, né? Sim. Mas daqui um pouco o vento pode levar essas partículas e uma chuva trazer ela de volta.
para dentro da água, do reservatório. Então ela pode estar contaminada. Tu fazendo análise nos poços, hoje tu faz de quantos municípios ou quantos poços, como é que tu faz esse cálculo? São mais ou menos uns 30 poços. 30? É. Aí abrange Itabaí, Paverama, Teotônia e Estrela. O que mais tu encontra de problema nos poços? O que mais acontece? Normalmente, o que é mais perigoso, o que mais acontece é a contaminação por coliformes fecais. Geralmente é isso que acontece, né? Porque esses poços que eu cuido são poços de comunidades, de associações, então são poços grandes, de 300 milímetros, um grande volume de água para atender todas as famílias, né? A maioria desses poços não tem contaminação. Por quê? Porque são tratados. Uhum. Caso surja a contaminação, o tratamento elimina. Entendeu? A gente coloca um pouquinho de cloro, debaixo de uma orientação de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 888 de 2021, ela que estabelece os parâmetros de uma água potável. Então, para a água ser potável, ela tem que estar dentro dos parâmetros orientados desta portaria do Ministério da Saúde. Só assim a água é considerada potável. Então, todos esses poços de associações, prefeituras, comunidades, loteamentos, condomínios, precisam necessariamente estar enquadrados dentro dessa lei do Ministério da Saúde. Tu falou água potável. Existe uma diferença entre água limpa e água potável, né? Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um poço em casa e ela diz, meu poço, a água é cristalina, é límpida. Uhum. Será que ela é potável? Primeiro, não sabemos, nunca foi feita uma análise. Então não dá para saber se ela é ou não. Segundo, se tu for na saída de uma ETE, que é uma estação de tratamento de esgoto, isso é só para exemplificar, né? Ela sai cristalina. Sai cristalina, sai limpinha. Ela precisa ser devolvida para o meio ambiente, depois que passa por todo o processo de purificação, que também existe leis, uma legislação que determina isso, né? Ela sai cristalina para ser devolvida ao meio ambiente. Mas não é potável. Tomaria essa água? Não. Mas ela é cristalina. Ela é límpida. Boa. Então, não necessariamente. A água límpida, cristalina, ela é potável. Pelo Ministério da Saúde, ela só vai ser considerada potável se estiver dentro daqueles parâmetros da portaria 888. Hoje a tecnologia que nós temos para deixar uma água, né, que é limpa, mas não é potável, em ela potável, é o cloro, não? Ou existe outros medicamentos, outras maneiras de fazer isso? Existem outras, mas uma das mais eficientes e baratas é o hipoclorito de sódio, que a gente chama popularmente de cloro. Ele é um produto barato, eficiente, muito eficiente. O que ele faz na água para deixar ela potável? Ele, pela composição química, né, do hipoclorito de sódio, ela elimina completamente qualquer contaminação biológica da água. Vírus, bactérias, protozoários, limpa completamente. É uma garantia. Claro que tu tem que colocar uma quantidade mínima. Uhum. Por exemplo, a portaria ela estabelece ali que precisa ser um mínimo de 0,2 miligrama de cloro por líquido até 5,0 miligramas por litro. No nosso vale aqui, que existe centenas de associações, e a água é de muito boa qualidade aqui no nosso vale. É boa? É água boa. Muito boa. Então se coloca um pouco menos do que isso. Então, geralmente aqui fica entre 0,2 até 1,0. E está garantida a qualidade da água. Não precisa mais do que isso? Não. Agora, é diferente, por exemplo, tu pegar a água do rio e tratar a água de uma lagoa, a água de um açude, de uma represa. Tu consegue deixar ela potável e de ótima qualidade. Uhum. Eu não questiono, por exemplo, a qualidade da água da Corsã Egeia. Eu tomo água da torneira, sem problema nenhum. Mas aí tu tem que colocar mais cloro. Sim. Porque não é de um poço artesiano. Exatamente. Que já foi filtrada pela natureza. Exatamente. E tu extrai ela e deixa potável. Exatamente. Bom, é diferente. Agora, a grande maioria que a gente percebe, a Corsã Egeia tem feito. E tem um trabalho também de saneamento básico. Né? Agora, esse trabalho de saneamento
que está para fazer vai ajudar muito, não é um marco divisório, acho, do ser humano, como inclusive no combate a doenças, né? Olha, o novo marco do saneamento básico foi de 2020 até 2033 teria que estar tudo em condições ideais. Coleta de esgoto e também 99% da população deveria estar sendo atendida com água tratada. Acho difícil que isso aconteça, mas a lei estabelece 2033. Sabe como chamou a atenção, Márcio? De que 10% da população do Rio Grande do Sul não tem água potável. 10% é muito. É muita coisa. 12 milhões de habitantes. Imagina, 1.200.000, pelo menos 1,5 milhão de pessoas não tem água potável. É muita gente e nós estamos falando de um estado que, teoricamente, é evoluído. Sim, sim. Né? Um estado que está na vanguarda. Mas aí, voltando à questão do esgoto. Só que tu coletar e tratar o esgoto é muito caro. Né? E isso vai ter um impacto financeiro muito grande. E a questão que, mesmo sem estar implantado, as pessoas já estão reclamando. Sim. Até porque hoje tu abre a torneira, tu paga, né? Por litro, né? Cúbicos que tu paga. Quanto depois do implantado sistema de saneamento, tu deu a descarga, vai ser cobrado também. É que assim, como eu falei antes, eu e minha esposa em casa. Nós gastamos aí em torno de R$ 130 de água por mês, mesmo tendo o sistema de captação de água da chuva. Tá? Então, essa é a taxa mínima, se eu não me engano, em toda a atuação da AEGEA. A água, na verdade, não é tão cara. Sabe quanto custa um litro de água tratada da Corsan hoje? Tem ideia? Não. 1,28 centavos. Não é R$1,28. É 1,28 centavos. A nossa água é muito barata. Bom, se a gente for comprar, vai num posto de gasolina, e eu trabalhei já em posto de gasolina, tu compra uma garrafinha de 500 ml, meio litro de água. Paga R$4, R$5. É mais caro que a gasolina. Porque a gasolina só é o litro, né? Esse é meio litro, tu paga R$5, R$4, R$5. Então, a água em pós, por exemplo, e quando tu sai do Brasil, percebe muito mais, é mais cara do que o combustível. Exatamente, tem muitos países assim. Mas então tu imagina, hoje tu tem um custo, quer dizer, tu paga 1,28 centavo. E isso, nós viemos, na nossa geração, a gente veio de uma cultura, Joel, que se dizia assim que a água nunca vai terminar. A água vai ter para sempre. E vai ter, não? Vai ser difícil. Mas assim, então a gente veio com aquela cultura que não precisa economizar, poupar. Uhum. E hoje tu passa, às vezes, no centro da cidade, não só no centro, outros lugares, tu vê as pessoas não usam nem vassoura mais. Ah, só com lava-jato, só a pressão. Só com a pressão. Às vezes só com a mangueira ali, empurrando a sujeira. Porque aquilo não dá impacto. Ela pensa assim, eu estou pagando. Uhum. Ela não está pensando na geração futura. Às vezes a gente vê o cheiro na água. A água é incolor e inodora, né? Não pode. Não pode ter Mas nada. quando tem cheiro. Então, aí vai depender. Tem vários fatores que podem contribuir para ter cheiro na água. Tu pega a região metropolitana, por exemplo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaí. Ali é mais comum a água ter cheiro. Não deveria ter, mas tem. Especialmente em época de estiagem, que os reservatórios e os rios baixam, há uma proliferação de algas. É tanto que o sistema não consegue. A água é potável, mas ela vem com cheiro. E não dá vontade de tomar. Mas é potável. É potável. Pode tomar, se conseguir. Mas ela não vai fazer mal. Sim. Mas é que a água é um conjunto de sensorial. Tu tem que ver ela límpida, ela não pode ter gosto e não pode ter dor. Qualquer mudança num desses três aqui, tu já fica meio receoso de tomar. E às vezes quando a reclamação às vezes aparece também pra gente, com a água que parece um leite, tá esbranquiçada a água. Por que isso acontece? Inclusive muitas pessoas atribuem esse cloro. Problema ao cloro. Isso tem cloro demais na minha água. Hoje eles derramaram o cloro dentro da água. Isso. Mas na verdade, o produto químico, o cloro e hipoclorito de sódio, ele não deixa a água branca. Então, o que é lá então? Boa essa aí. Não deixa.
Antes de te dar a resposta, pensa assim, nas piscinas, olha a quantidade de cloro que é colocado. E fica branca? Não. Então, já é um indicativo que o cloro não deixa a água branca. Mas, realmente, às vezes a gente abre a torneira e a água está bem branca. Aquilo ali, dito de forma simples, é ar dissolvido. Às vezes, quando falta água, a gente abre a torneira. Chega a dar um vácuo, né? Sim. Puxando o ar para dentro. Depois tu fecha a torneira e espera chegar a água. Às vezes faz uma manutenção, em algum momento, entra água dentro da rede. E agora aquele ar, ele fica andando sob pressão toda aquela rede. Então cria microbolhas. E ele se dissolve na água. Quando tu abre a torneira, desce aquela água branca, Isso. esbranquiçada. Aí tu deixa no copo, ela aos poucos, né, de baixo para cima, ela vai Em voltando. 10 segundos, a água tem que estar cristalina. De baixo para cima, que nem uma água mineral. Um instantinho aquilo sobe. As microbolhas vão embora e a água fica cristalina. Se passar, vamos imaginar, assim, numa pior das hipóteses, levou 1 minuto para a água ficar branca, não toma essa água e avisa a vigilância sanitária. Porque aí tem problema. Não é o cloro, mas deve ter um outro problema. Uma outra coisa. Uma outra coisa. Bom, o programa tem o patrocínio também de Mercadão dos Óculos, né? Abraço ao pessoal lá, o Vanderlei, Mercadão dos Óculos, Compensados Lajeado, Preto Materiais de Construção, Estos Brindes, Ferros Castros também, né? A partir desse mês conosco, Ferros Castro e Toyotec, né? E este programa depois, Márcio, vai estar na RDK, né, disponível. RDK cresceu agora, né, Jonas? Tu viu? Tá até no Nordeste do Brasil, RDK aqui, onde leva também nosso programa aí. Um abraço ao Elton, toda a turma da RDK para todo o Brasil, né? Parcerias, nossas parcerias são grandes, né? Não esperava menos. Nós pequenos, mas parcerias são grandes. Com certeza. Agora, Márcio, a respeito do saneamento que a gente está falando, que é um grande marco. A gente sabe que nós né, envelhecemos agora com mais idade do que éramos, inclusive a gente vive mais com qualidade devido à vacina, à evolução da medicina, mas também por causa do saneamento básico. A gente aprendeu, né? Se pegar em 1700, 1800, Porto Alegre, as pessoas defecavam e jogavam na calçada e as ruas eram mais baixas, né, para que o esterco, né, toda essa situação acabasse indo para o rio. E depois a gente captava a água e tomava, o que é um grande erro. Nós vamos melhorar como ser humano, né, depois disso. Nós precisamos melhorar, João. Porque, infelizmente, situações muito parecidas com essa ainda existem.